Fala, jogador, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio de Papo de Redonda com o Reze e comigo, Nolo. E o papo hoje é análise Copa América versus Eurocopa. Segue a vinheta. Tá. Então, Reze, eu acho que é um assunto já que a gente está falando há muito tempo, sobre a diferença do futebol nacional, futebol sul-americano versus o futebol europeu. E agora ficou muito mais evidente, está todo mundo discutindo, porque as duas competições, tanto Copa América e Eurocopa, aconteceram no mesmo momento. Então todo mundo falou, cara, realmente é diferente em vários sentidos. Então a gente está aí para discutir um pouco sobre isso. O que você tem a falar sobre essa diferença? Bora lá, rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Tudo certo? Vamos pra cima, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa diferença aí que a gente vê nos dois campeonatos. A gente viu, foram simultâneos, claramente teve uma diferença no nível de jogo, no nível de qualidade apresentado pelas equipes. Eu queria ressaltar duas coisas aqui de começo. Primeiro de tudo, a organização desses dois campeonatos e o gramado, né, gente? O que a gente viu aqui no Brasil foi meio feio. Eu teria vergonha de falar que eu organizei esse campeonato. Ainda mais para a seleção, a gente trouxe o melhor jogador do planeta, aí o Messi, para jogar. Tinha Neymar, tinha os caras. Não é chover no molhado, né, Manolo? A gente falar disso aí, mas começa na organização logística, organização da Conmebol. Foi tudo naquela correria, a gente viu lá na Europa tudo funcionando, tudo bonitinho. Os europeus têm por vocação já essa excelência em qualidade de organização de jogo e tudo mais, mas eu acredito que realmente dê para arrumar isso daí ao longo do tempo. A Conmebol deu uma evoluída, né? Há um tempo atrás isso era bem pior, né, Manolo? A gente via essa diferença, mas os gramados apresentados na Copa América, né, rapaziada? Quem viu, tava feio, tinha buraco, tinha calombo, era embaçado, né, Manolo? É complicado. E um jogo, o Messi falou no estádio no Newton Santos, que a grama não tá ruim. E aí o pessoal começou a compartilhar vídeos do fenômeno, jogando em campo de... Meu amigo, desculpa, a gente tá falando de um campeonato dos melhores do mundo jogando. Sim, você tem que jogar num campo que seja um tapete. Não é futebol amador, não é a peladinha que a gente vai jogar. Até dependendo do final de semana, você vai jogar um sintético, é melhor do que aquele campo. Então não faz sentido. No nível, Reze, você que já jogou bola, quando... Cada detalhe no nível do futebol profissional, qualquer detalhe faz muita diferença. É bola, é não sei o que. Então, sabe, tem diversos fatores que mudam. E nisso eu acho que muda muito também a qualidade do jogo na Europa. Se for ver hoje a Eurocopa, ela foi muito mais dinâmica. Você vê os jogadores, cara, é cara rápido, é bola, é dois toques, nível tático muito diferenciado do que a gente não viu aqui na Sul-Americana, que era mais jogar bola para um jogador e driblando, um tentando bater no outro. Uma coisa também muito diferente, também que eu achei muito diferente, a situação do nível do juiz. Aqui teve muita bateção, Neymar apanhou, o Messi também em alguns jogos apanharam. E aqui eles deixam, lá na Europa é diferente. Primeiro que os jogadores não fazem isso de ficar batendo, e os juízes também, eles são, acho, muito mais profissionais do que aqui, muito mais agilizados, questão do VAR. Essa é mais uma questão, né, torcedor? A arbitragem em si merece um adendo aqui nosso, um período só para falar deles, a gente vai discorrer um pouquinho agora também. A arbitragem europeia e a arbitragem sul-americana são diferentes por característica até de jogo mesmo. Quando a gente está falando do nível do gramado, essas coisas, a gente não tá de sacanagem. Você que joga a tua pelada aí, se você pega um campinho bom, gramado bom, bola boa, a bola rola, não rola? Você não fica precisando dar machadada, a bola não sobe, não é aquele perereco. Isso acontece também aqui na Sul-Americana. Muita falta, por quê? Porque o cara vai dominar, a bola sobe, o zagueiro já sobe, já chega o pé mais alto, falta essa coisa toda. A arbitragem também é um pouco mais profissional, né? O VAR aqui no Sul-Americano ainda, infelizmente... Demora uns 10 minutos pra cada lance é 5 minutos e pare, discussão. Lá o cara levanta a mão, apita, o cara sai de perto, 10, 15 segundos, vamos jogar de novo. Aqui a gente precisa melhorar muito, e isso fica uma crítica aqui pra Conmebol em si, que eles precisam dar dinâmica nisso aí, os árbitros precisam dar uma melhorada. A gente também não pode só cornetar a arbitragem, que também, de
de todo esse esporte que gira mais dinheiro no planeta, é os que menos ganham, os que menos têm apoio, os que menos têm incentivo. Então fica aqui registrado que sim, precisamos profissionalizar esses caras, precisamos melhorar a condição para eles, mas também precisa ser um pouco mais dinâmico o jogo. Trazendo um pouco para isso, só para fechar essa parte do gramado, faz muita diferença na qualidade do espetáculo, gente. O Brasil, muita gente fala, não tem padrão, não tem... Muita coisa acontece diferente quando você tem um gramado bom. Num gramado bom a bola rola, você marca certo, você encaixa. Como é que você vai marcar sob pressão se você não consegue andar, correr direito no campo? Então fica aí o adendo para a Conmebol dar uma ajudada, as seleções também melhorarem um pouquinho. Vamos falar um pouco agora mais do nível técnico dos jogos. O nível técnico bem diferente, né, Manolo, daqui e de lá, né? É complicado, e se você for ver até num outro vídeo que a gente fez anteriormente sobre a Copa América, provavelmente os dois melhores jogadores em habilidade, em tudo, estavam jogando aqui. Sem o dúvida. Messi e o Neymar. Só que na Eurocopa, a gente, eu acho, conheceu muitos novos jogadores ali que, para quem não acompanha direto o futebol europeu, tinham muitos bons jogadores. Xhaka, alguns jogadores da República Tcheca. O Patrick da Itália mesmo é um cara que está se firmando, mas para quem acompanha futebol, né? Exatamente, porque assim, eles não são aqueles jogadores craques, nota 10, só que eles têm uma qualidade tão forte taticamente, um jogo tão dinâmico, como eles pensam em grupo. E claro, isso também, eu acho que não é nem só o jogador, isso vai muito dos técnicos, que também tem essa diferença o técnico europeu dos técnicos daqui, que eles conseguem fazer que esse jogador, eu não vou dizer um jogador, eu acho até que o jogador, aquele meia boca, ele consegue se destacar porque ele é muito bom. A gente pode pegar um exemplo, até o próprio Jorginho da Itália, que ele está sendo falado para ser hoje o melhor do mundo. Não é o melhor jogador do mundo? Eu acredito que não. Só que foi campeão com o Chelsea, campeão. Por quê? Ele não tem habilidade, só que ele tanto com o Mancini, com o Tuchel, ele faz ali um papel de ficar no meio, dar toques dinâmicos, toques certos. Isso que faz hoje a mudança do futebol. Por isso que hoje a Europa está muito acima do futebol que é aplicado aqui. O que você tem aí a dizer? Você acha que concorda? Então, torcedor, isso aí é uma coisa que a gente é unânime, que o nível do futebol praticado na Europa é maior. Eu acredito que assim, o nível, aí entra todos esses fatores que a gente falou, de organização, de qualidade de campo, consciência tática, é uma coisa importantíssima que eu acho que falta muito para o jogador sul-americano, é entender e confiar no plano, confiar naquilo que você treina. Se você treinou para marcar assim, para jogar assim, para sair dessa forma, tem que ser feito. A gente acredita muito no jogador sul-americano, no improviso, na habilidade que realmente nós temos e é diferente. Só que isso tem que ser explorado no lugar certo do campo. Quando a gente critica, às vezes, até o Neymar, porque ele pega a bola e vem buscar a bola no volante para dar uma caneta, não é ali que eu preciso dele. Eu preciso dele lá dentro da área, lá resolvendo como foi na semifinal contra o Peru, que fez uma jogadaça. Aquilo ali é recurso puro, aquilo é genialidade. Para quem tem dúvida se ele é gênio ou não, aquilo ali mostra para você que ele é. 2, 3 caras marcando, ele deu uma caneta no cara e deu assistência. Só que eu preciso dele fazendo isso lá na frente. O que difere basicamente, assim, num grosso modo, para não entrar muito, é a questão da organização. A organização tática, consciência, inteligência de jogo, ler o jogo. O jogador sul-americano, ele ainda erra muito nisso. Por isso que quando vai na Europa, muitos batem e voltam. Foi o caso do Gabigol, chegou lá achando que ia jogar, que ia só fazer gol, se não correr para trás, filho, banco, não tem conversa, não tem assunto. Então isso faz muita diferença, essa é uma diferença, uma característica do sul-americano para o europeu que eu acho que muda muito, e a questão de respeitar aquilo que se combina, o combinado não sai caro. Hierarquia, né? Com o técnico e assim, Rezi, algo também que eu acho que muita diferença do jogador sul-americano. Eu acho que sempre aqui é muito mais jogadores que estão saindo na base, então a concorrência faz que o jogador brasileiro, argentino, ele queira decidir tudo sozinho. E na Europa é um pouco diferente a situação da base. Eles acreditam mais no time, né? Como time. Então, assim, o europeu em si, ele já nasce com o espírito de coletividade. Ele entende que se ele for numa categoria de base, lá por exemplo, o Miller no Bayern de Munique, ele sabe que ele não tem que pegar a bola e sair driblando todo mundo. E o Miller, se for ver, questão de... Ele é um cara fudido tecnicamente, é um dos jogadores mais inteligentes do mundo, porque ele é um cara extremamente coletivo e talvez se ele nascesse, por exemplo, no Brasil, talvez ele nem conseguisse chegar onde ele chegou. E é isso que muda muito. Eu acho que também isso vai muito... E os técnicos aí, isso também vai a formação de jogador junto com os técnicos, porque é engraçado assim, né, Rezi?
Porque você pega hoje o Tite, todo time, se for ver do Brasil, por exemplo, é Firmino, que joga no Liverpool, é o Casemiro, há 4, 5 anos, um dos melhores volantes no Real Madrid, titular dos melhores times, né? É Alisson, Ederson, Marquinhos, Thiago Silva. Nome por nome, a gente tá bem. A gente tem jogadores muito bons. Agora, qual que é a dúvida? Por que esse jogador, ele joga de uma forma lá e ele não consegue desempenhar o mesmo papel aqui no Brasil? Será que é culpa do Tite? Será que é culpa... Porque é complicado. Eu vou dar até um outro exemplo. O Fernandinho, que é um cara que o brasileiro, na seleção brasileira, um cara que a gente não quer ver nem pintado nem de ouro, provavelmente é um dos melhores jogadores brasileiro que jogou na Europa. E aí o que acontece? De quem que é culpa? É culpa do jogador que não se habitua ao nível do estilo do Brasil? Então, sabe, muitas perguntas, porque, sinceramente, a gente tem que chegar ver o que de fato está acontecendo para mudar um pouco isso, né, Reze? Eu acredito que tem um pouco de tudo isso que o Manuel falou agora, tem muita coisa que difere, tem a formação, tem o Tite, tem a função, tem o tempo de treinamento, tem a qualidade dos jogadores, mas eu peço para você, torcedor, vamos focar um pouquinho no nosso time, na seleção. Todos esses jogadores que a gente citou, ou eles são os melhores do seu clube, ou eles estão entre os melhores ali. O Firmino é um bom complemento, joga de uma maneira. Marquinhos, Thiago Silva, enfim, Neymar. Esses caras todos, eles são muito bons, são acima da média. Se você perguntar para qualquer treinador de qualquer seleção, todos esses caras que eu citei, eles queriam estar na seleção deles. Nenhuma seleção pode abrir mão desses caras, mas por que joga diferente? Respondendo o que o Manolo perguntou, eu acredito um pouco também que seja a qualidade e mentalidade dos nossos treinadores. Eu gosto muito do Tite, eu acho que não é um cara ruim, não é um cara que não sabe de bola, não passa por aí. Eu acredito que ele tem que ser um pouquinho mais ousado quando se trata de seleção. Ele faz um trabalho muito conservador, é aquele 4-2-3-1, aquele 4-4-2 sem bola, que varia para um 4-3-3 e tal. Mas assim, a gente já sabe as jogadas que vão sair. Eu vi pouca gente falando sobre a Eurocopa que a Itália fez. A Itália jogou um puta de um futebol bom, qualidade de jogo, gostoso de assistir, o time indo pra cima. Será que a gente não consegue fazer o que a Itália fez? Você em casa conhecia o Spinazzola antes dessa Eurocopa? Você conhecia o Di Lorenzo? São dois laterais italianos, mas não é possível que os nossos laterais joguem menos que esses caras. Não, e assim, Rezi, se for pegar Immobile e Insigne, eles são bons atacantes, mas nunca na Europa, eles nunca foram jogadores, destaque do continente. O Chiesa é um cara que sim, ele tá destacando, mas outros ele nunca foram aquela coisa. Só pra gente se basear nesse propósito. Você vê outras seleções, por exemplo, uma seleção que me agrada muito sempre ver jogar é a seleção holandesa. Os caras têm uma mentalidade de futebol que é impressionante, cara. Eles tocam curto, de repente ele acha um lançamento. Teve uma jogada da Holanda, que eu me lembro bem que eu tava assistindo, que o zagueiro lança pro lateral direito entrar na ponta esquerda. Que o movimento que o time fez foi para que isso acontecesse. Mas será que nós, com a qualidade que nós temos, nós não conseguimos fazer isso e executar isso de uma maneira melhor? Isso que eu falo pra você. Eu entendo quando a gente fala, tem essa série de fatores que a gente falou agora há pouco do campo e tudo isso, mas eu quero ver a minha seleção com variação, eu quero ver a qualidade, eu quero ver o meu atacante entrando num facão, o meu zagueiro pifando, o meu volante dando um passe de 30, 40 metros. Eu não preciso que o meu marcador só marque e entregue a bola pro meia, né? Então, Rez, mas eu acho que dá pra fazer isso, só que pra acontecer isso, a seleção brasileira, a CBF, vai ter que mudar a mentalidade em colocar um técnico estrangeiro. O porquê? Igual você falou, o Tite, ele é um puta técnico, não tem o que falar. Só que o Tite, ele nunca foi técnico de um clube europeu. Não faz muito sentido numa seleção de 23 jogadores, 20 jogarem na Europa, e um cara que não está no dia a dia lá, por isso que vai ser muito pragmático. Agora coloca aí um técnico, vamos dizer, sem falar do Guardiola, Klopp, mas coloca um cara que ele já tá ali todo dia convivendo com esses caras. Se ele não vai conseguir fazer isso que você falou, se ele não vai conseguir fazer um jogo mais dinâmico, ele conseguir colocar os nossos caras para jogar de uma melhor forma, eu acho que ele consegue. Só que então vai ter que mudar essa mentalidade. Gosto muito do Tite, mas acho que realmente teria que mudar essa situação. E isso aí, né, torcedor? Fica a pergunta, né? Uma vez o Guardiola falou que queria treinar a seleção brasileira, não deram muita moral para ele. Acredito que erramos no pensamento, porque
porque faz sentido a gente estar com um dos melhores aí, se o cara queria, não tem porquê. Entendo também o que acontece, aquele negócio, ganhamos 5 Copas e tal. Mas se papo não dá mais, né? Esse daí já foi. A França já ganhou 2, que não tinha nenhuma, a Itália já tem 4, a Alemanha tem 4, outros países estão jogando mais futebol que nós e a gente está ficando para trás. Eu acho que o Brasil vai ser, sim, um celeiro de craques para sempre, porque aqui, que nem eu vi uma entrevista do Henry uma vez, aqui um menino de 12 anos joga bola 12 horas por dia. Lá eles estudam 10, 8 horas por dia e jogam bola 2, 3 horas. Então tem uma diferença também. Sim, pô. Nós temos habilidade porque a gente joga bola num campo ruim. Então quando a bola vem no campo bom fica fácil. Então a gente tem que explorar melhor essa mão de obra que nós temos e criar mecanismos, criar forma. O futebol no Brasil durante muito tempo foi muito amador. Até o início dos anos 2000 aí era muito amador, era por paixão, por amor ao futebol. Agora tá melhorando, a gente tá evoluindo, mas a gente tem que dar um passo a mais. E quando a gente fala de seleção, de clubes, isso passa. E trazendo isso para o continente, não só para ficar no Brasil, a gente precisa dessa evolução também no continente, né, Manolo? Quando a gente vê, por exemplo, uma seleção da Colômbia jogando um pouquinho melhor, vê a seleção da Argentina, seleção uruguaia, deu uma evoluída, a gente precisa que todos esses países, essas seleções se desenvolvam para que a gente suba o nível de futebol. Claro, até porque a gente sempre, por como a gente tem Eurocopa, a gente vai jogar com eles. Isso. Como a gente não tem chance aí de jogar com... É difícil aí fazer... E eles criaram a Nation Leagues ainda que dificulta os amistosos internacionais, então, né? Da mesma forma que a Europa se fechou entre eles, vamos se fechar entre nós aqui e tentar melhorar um pouco. Subir a qualidade. Juntar as confederações das... A Conmebol precisa melhorar esse meio campo, organizar, parar de pensar nos interesses próprios e pensar um pouco na qualidade do que está entregando. Qualidade do espetáculo ainda é um pouquinho ruim. A questão dos campos, da organização, a gente precisa evoluir um pouco para que a gente alcance os objetivos. A gente viu na Eurocopa um nível de futebol muito bom de ver, assim, o que prometia foi entregue, qualidade de jogo, times que eram favoritos caindo, times que não eram tão conhecidos chegando, uma Dinamarca pegar uma semifinal, Suíça, foi uma coisa... jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caralho, qualidade de futebol. Então a gente precisa um pouquinho mais disso. Aqui no Brasil, aqui na Sul-Americana, a gente ainda vê muito, dependendo dos nossos craques aí, cada time tem o seu craque, seja ele o melhor do mundo ou não. A gente ainda depende muito disso, a gente precisa trabalhar um pouquinho para ajudar a organizar melhor as coisas, as competições, dar um pouquinho mais de infraestrutura, tudo isso para que a gente aumente a qualidade de jogo e aí sim a gente possa chegar numa Copa do Mundo e competir de igual para igual com os caras, porque hoje eu vejo uma defasagem entre o que se pratica lá e o que está se jogando aqui, seja por seleção ou por clube. Exatamente. E você, torcedor, você consegue ver essa mudança? Comenta, dá a sua opinião, o que você prefere, o que você acha que realmente foi o ponto forte de um ou outro do campeonato, o que precisa melhorar? Dá a sua opinião. E aí, Rezi, pro nosso torcedor aí continuar assistindo nosso canal, o que tem que fazer? Bora lá, rapaziada. Pra você que gostou do vídeo, que você curtiu, deixa o like aí, aperta o sininho para ativar a notificação, vai lá em compartilhar, chama todo mundo, fala pra rapaziada, ó, o que esses moleques estão falando aí, estão falando besteira, passa pros amigos, conversa, vem pra resenha, deixa o comentário, a gente quer trocar uma ideia com você, torcedor, a gente que gosta, quer ver o bem do nosso futebol, beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu. valeu!